Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, esse é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e sejamos agradecidos por todo o seu amor, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Na verdade, o livro de Salmo não é composto por capítulos. Neste caso, será Salmos de número 2, o verso 7. Obrigado, amor. Assim diz a palavra do Senhor: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Assim diz a palavra do Senhor: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra de Deus. Amém. Queridos, hoje nós queremos abordar um tema que, para você que está presente e aos que estão nos ouvindo, certamente é um tema que vai sacudir um pouco a nossa maneira de pensar e certamente também a nossa maneira de viver. O tema que nós queremos abordar hoje é: tem o cristão autoridade para decretar a sua bênção? Como cristão, em alguns denominados crentes também, tem o cristão, tem o crente autoridade para decretar a sua própria bênção? Porque não é raro, não é difícil nós encontrarmos, nós ouvirmos cristãos, crentes, exercitando a sua fé em Cristo Jesus, expressando: eu decreto a minha bênção. E com a fé fervorosa, e com uma crença fervorosa, e muitas vezes acompanhada com atitudes fervorosas, abrindo a boca e dizendo: com toda a autoridade que recebi do Pai, eu decreto a minha bênção. Mas a pergunta é: você cristão, você crente, você realmente tem essa autoridade para decretar a bênção? Ou você simplesmente ouviu alguém falar sobre isso e de uma forma equivocada você tem falado e reproduzido isso? Sabe o que é mais interessante? É que a maioria das pessoas que pensam ter esta autoridade, a maioria das pessoas que abrem a sua boca decretando isso, decretando aquilo, simplesmente não conseguem viver tais decretos. Eu decreto a minha bênção no meu casamento, mas quando vai olhar o casamento é um fracasso.
Eu decreto a minha bênção na minha vida profissional. Mas quando vai olhar a sua vida profissional, é um fracasso. Eu decreto a minha bênção na minha vida espiritual. Mas quando vamos observar a vida espiritual dessa pessoa, não condiz com a autoridade que ela pensa estar exercendo. A verdade é, meus amados, que infelizmente você, eu, nós, nos dias de hoje, em uma sociedade cristã, ou ao menos denominada cristã, não conhecem as Sagradas Escrituras. Infelizmente, a nossa sociedade cristã de hoje está distante do conhecimento sola Escritura. Somente as Escrituras são capazes de traduzir a própria Escritura. E se você não compreender, é porque você ainda não teve a revelação da palavra. Ou você não conhece o Deus da palavra. A palavra decreto, é necessário que nós tenhamos o conhecimento que vem da palavra, não o conhecimento que vem do homem. E nós fomos pesquisar um pouco sobre aquilo que nós acabamos de ler no Salmos 2, versículo 7. O salmista diz no verso 7: proclamarei o decreto. É interessante que quando o salmista escreve esse verso, ele usa a palavra proclamar. Proclamar o decreto. E muitas pessoas acabam ignorando a própria palavra de Deus. E pensam que têm autoridade para criar decretos. Você como cristão, você como crente, você não tem autoridade para criar decretos. Você tem autoridade para proclamar o decreto que já existe. Você não pode ter uma autoridade que seja maior do que a palavra que já existe. E fomos pesquisar mais sobre isso. O verso 7 de Salmos 2 diz: proclamarei o decreto. Que decreto é esse? O Senhor me disse. Ele está proclamando, ele está falando, ele está dizendo, usando a autoridade para reproduzir aquilo que o Senhor já tinha dito. Proclamarei o decreto. Que decreto? Primeiro, o Senhor me disse. Quem disse foi o Senhor. Então não seja infantil a ponto de querer proclamar algo que o Senhor não disse. Simplesmente porque você quer. Simplesmente porque você deseja. O cristão não tem autoridade para criar decretos. Ele tem autoridade para reproduzir, para proclamar, para anunciar aquilo que o Senhor já disse, aquilo que o Senhor já criou, aquilo que o Senhor já estabeleceu como lei. E por falar em lei, nós fomos pesquisar a respeito da competência, quem tem competência para decretar. No sistema jurídico brasileiro,
Os decretos são atos administrativos de competência dos chefes dos poderes executivos. Quem são eles? Presidentes, governadores, prefeitos. Esses são que, eleitos pelo povo, exercem autoridade jurídica para criar decretos. O que é mais interessante é que um decreto não é maior do que a lei. Não se cria decreto para ferir a Constituição. Um decreto é feito, é elaborado, é criado para se fazer cumprir ou se fazer conhecida a lei. Não se decreta nada que seja maior do que a lei, mas se decreta algo para se cumprir a lei. Então, quando nós paramos para analisar todo esse conjunto de informação a respeito de um decreto jurídico, principalmente brasileiro, nós podemos afirmar que só quem tem plenos poderes pode exercer autoridade para decretar. Então, um cristão que acha que tem autoridade para decretar algo a respeito da palavra de Deus, ele julga ter tal autoridade, onde na verdade não tem. A autoridade de um cristão não está na criação de decreto, mas a autoridade do cristão está na proclamação desse decreto. Eu não posso decretar algo a respeito do meu casamento, ainda que eu deseje o melhor para ele, mas eu posso proclamar aquilo que já existe na palavra de Deus. Então eu digo, segundo a palavra de Deus, aquele que não cuida da sua casa, aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que um incrédulo, é pior do que um ímpio. Então estou proclamando a palavra de Deus, exercendo a autoridade desta palavra para declarar a mim que se eu não amar minha esposa, que se eu não amar os meus filhos, que se eu não cuidar daqueles que são meus, eu sou pior do que um ímpio. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas começam a decretar vitória no casamento, agindo de forma iníqua, irresponsável, totalmente descompromissado com a sua família. Nenhum decreto pode ferir uma lei, nenhum decreto de autoridade cristã pode ferir a lei de Deus, a palavra do Senhor. Você consegue entender isso? É engraçado como existem alguns filmes épicos. Existe um determinado filme em que um rei, ele deseja anunciar todo o seu reinado a respeito do seu filho que acabou de nascer, para que todos saibam que o filho do rei nasceu. Ele decreta algo e convida todos os seus melhores cavalheiros, os seus melhores soldados, e na mão de cada um deles entrega o decreto de nascimento do seu primeiro filho.
E ele ordena os seus cavalheiros, ele ordena os seus melhores soldados, para que percorra todo o seu reinado. E em cada aldeia e em cada casa seja proclamado o decreto. Então essas autoridades, representando a autoridade do rei, com o decreto em suas mãos, chegam nas suas aldeias, abrem o decreto e leem com autoridade, como se fosse o rei, decretando o nascimento do seu filho. Ele não está criando o decreto, ele está anunciando o decreto. Você consegue entender isso? Você como cristão, você como crente, você tem autoridade no reino de Deus, mas a sua autoridade está exclusivamente para proclamar, para anunciar os decretos de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu leis para que eu e você a cumprisse. Mas os decretos que Ele tem para mim e para a sua vida não ferem estas leis. Ele não vai mudar uma lei que Ele estabeleceu para te agradar, para fazer os seus caprichos, para fazer a sua vontade, porque Ele é rei. Ele cria decretos para que, se você não consiga de alguma maneira cumprir a lei, mas que você consiga alcançar a lei por meio desses decretos. E os decretos de Deus têm uma finalidade: fazer-se cumprir a lei, fazer-se conhecida a lei. E Ele estabeleceu reinos e sacerdócios para Ele na terra, para que eu e você proclame os decretos e as leis de Deus. Então, se você é cristão, se você é crente, pelo amor de Deus, pare de sair decretando isso, decretando aquilo, onde quer que você esteja. Alguém aqui já presenciou algumas autoridades tão voltadas pelo Espírito Santo? Eita, eu decreto hoje, querido, em nome de Jesus, você não foi chamado para isso, você não foi chamada para isso, você foi chamada para proclamar as leis de Deus. No Antigo Testamento nós vamos encontrar alguns exemplos, porque existem pessoas que, ainda que estejam ouvindo esta mensagem, existem pessoas que ainda que a palavra do Senhor seja nítida, seja clara, precisa de comprovação, não é verdade? Então vamos lá. No livro de Esther, capítulo 8, do verso 8 ao 14, nós iremos encontrar no Antigo Testamento a emissão de alguns decretos reais. E no livro de Esther, capítulo 8, versículo 8 ao 14, nós iremos encontrar algo muito interessante. Por uma manipulação política, o rei acabou fazendo um decreto, e esse decreto autorizaria a morte e a execução de todos os judeus que moravam no seu reino. Mas o Deus que é maior do que o rei colocou do seu lado Esther, a intercessora, a rainha. O rei não poderia mudar a lei,
Mas ele pôde criar um decreto que desse aos judeus a oportunidade de se defender. Leiamos o livro de Ester, capítulo 8, a partir do versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei. Naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Susã, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e os líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade judeus havia em cada cidade que se reunissem e se dispuserem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Susã. Nós vemos aqui a prática perfeita daquilo que nós estamos falando. O rei estabeleceu uma lei, e nesta lei todos tinham a liberdade de matar, saquear, fazer o que quisesse com os judeus. Mas depois que Deus usa a rainha Ester e a convence de interceder pelos seus, o rei não pôde revogar a lei, mas ele pôde criar um decreto. E aqui nós entendemos que um cristão, ele não tem autoridade para criar decreto. Seja ou esteja a tua vida como está, a autoridade que Deus nos dá era para proclamar a palavra, fazer-se conhecida a palavra. A questão e o grande problema está em quem ouve a palavra e não a pratica.
e acaba achando que tem uma autoridade que não tem. É interessante quando Jesus ele está indo aos céus e ele se reúne com seus discípulos e ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E ele não apenas retém esta autoridade, mas ela repassa esta autoridade para os seus discípulos. E ele diz: ide por todo o mundo, pregai, proclamai a palavra de Deus. Então pensa o homem, pensa o cristão, pensa o crente que tem autoridade de decretar alguma coisa, está enganado. O crente e o cristão tem autoridade para proclamar a palavra de Deus. E essa proclamação da palavra de Deus começa na minha vida. É simplesmente impressionante a quantidade de pessoas que leem a palavra, que pregam a palavra, que ensinam a palavra, mas que não vivem dignamente a palavra. Se tornando simplesmente meros ouvintes da palavra, mas não praticantes da palavra. E esse grande engano religioso tem sido o motivo de tantas pessoas estarem abandonando o reino de Deus. Porque estão ouvindo de pessoas que não vivem a palavra. Porque estão aprendendo a exercitar uma autoridade que não existe. É simplesmente impressionante como nós nos deparamos com pessoas ensinando outras pessoas a exercer uma autoridade morta. Uma autoridade que é superior à autoridade da palavra de Deus. Se você está ouvindo esta palavra hoje, é porque Deus te ama de tal forma que Ele está te dizendo hoje: eu não te chamei simplesmente para você ser um arauto, simplesmente para você ser um proclamador. Eu te chamei para você viver a palavra. E viver a palavra quer dizer confronto. E viver a palavra quer dizer abrir mão de muita coisa. Você tem noção do que eram os servos do rei pegando um decreto e viajando a cavalo todo o reino, 127 províncias. Você tem noção quanto tempo levou? Você acha que esse proclamador não queria estar em casa? Mas ele tinha prazer de servir ao rei. Ele sabia que o seu sustento vinha do rei. Ele sabia que a autoridade que ele estava exercendo naquela província não era dele, mas era do rei. Então para de estar decretando isso ou decretando aquilo a hora que você quer. Porque você não tem autoridade para isso. A sua autoridade é viver a palavra de Deus, é viver as ordens do seu rei e desfrutar do reino. O que tem de pessoas decepcionadas, frustradas com pastores, o que tem pessoas decepcionadas e frustradas com líderes, com igrejas, com ministérios, porque aprenderam errados. Foram ensinados coisas que não deveriam ser ensinados.
E hoje estão decepcionados porque usaram uma fé morta. Empregaram toda a sua fé em algo que não existia. E se decepcionaram e se frustraram. Simplesmente porque existe uma sociedade cristã defasada na palavra de Deus. Existe uma sociedade chamada crentes, que sequer conhecem a Bíblia, mas que vivem de uma espiritualidade falsa, enganosa e mentirosa. Se você recebeu a autoridade de Deus, você recebeu a autoridade de Deus para pregar a palavra, não criar decretos. Não seja menino, não seja menina, mas se torne um cristão maduro na palavra. Nós encontramos também a autoridade de Deus no decreto no Novo Testamento. Abra aí no Novo Testamento em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 3. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Olha aí um decreto real. Para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Houve uma necessidade real em que houvesse um alistamento militar geral. O que foi que o rei fez? Criou um decreto. Só quem cria decreto é rei. Só quem cria decreto é autoridade. Qualquer outra pessoa que sirva ao rei irá representar essa autoridade, mas não tem autoridade. Você pode proclamar com autoridade, mas a autoridade pertence a Deus, pertence ao Senhor Jesus. O que nós vemos é semideuses andando na terra. O que vemos são homens e mulheres num nível de uma espiritualidade tão grande, ou falsa espiritualidade, que bota Paulo no chão e pensa que coloca. Mas quando você vai olhar a vida, se esconde por detrás de uma aparência. É engraçado como Jesus, em um certo momento, ele, após uma pregação maravilhosa, uma autoridade eclesiástica de madrugada, porque tinha vergonha que alguém o visse conversando com Jesus. Ele busca Jesus sendo mestre, sacerdote, ministro da palavra de Deus. E nós estamos falando de Nicodemos. E ele chega, mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, tendo em vista toda a autoridade que ele representava, e ele diz: sendo você mestre em Israel,
me faz essa pergunta. Não sabeis vós que é necessário nascer de novo? Não sabeis vós que é necessário deixar a aparência de lado, a religiosidade de lado, e nascer de novo, e não agora nascer da natureza humana? Porque o tão sábio e intelectual sacerdote questionou a Jesus: como sendo eu um homem velho, poderei entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu fico imaginando Jesus olhando para ele com toda a sua sabedoria, dizendo: abestalhado, leso, você não se diz tão sábio e entendido? Você não ensina as sagradas escrituras? Como você não sabe que um homem não pode nascer de novo desta forma, mas sim da água e do Espírito, mas sim passando pelo batismo do arrependimento, declarando publicamente que você é filho de Deus, nascendo de novo pelo Espírito de Deus? Você consegue entender isso? É essa autoridade que nós precisamos exercer. A autoridade para nascermos de novo. O problema é que está assim de Nicodemos, ó. Mestres, porque falam muito bem, porque tem formação A, formação B, mas sequer nasceram de novo. E se nasceram de novo algum dia, esqueceram quem são e se tornaram mestres religiosos, seguindo seus próprios conselhos, criando seus próprios decretos. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Se você é cristão, se você serve a Deus, se alguém vier com essa conversa para você, pelo amor de Deus, repreenda em nome de Jesus. Eita, é que eu vou decretar sobre a sua vida. Homem do céu, já existe uma lei sobre a sua vida. Já existe um decreto real sobre a sua vida. E esse decreto foi elaborado por Deus, foi elaborado por Jesus. Há um plano perfeito para você. Há um decreto perfeito para você, criado por um Deus que te ama. Não por um homem ou uma mulher que sequer conhece a tua história. Existem pessoas dizendo: eu decreto A, eu decreto aquilo, achando que Deus vai transformar um pensamento de um homem, de uma mulher, para agradar outro. Porque não vai. Deus tem autoridade para mudar um pensamento, para a salvação, para o arrependimento, mas para agradar você, para agradar alguém, Deus não vai fazer isso, porque Ele não é manipulador, assim como muitos. Deus não manipula ninguém. Deus não transforma a vida de um homem para agradar o outro. Deus não transforma a vida de uma mulher para agradar a outra. Deus transforma a vida de um homem. Deus transforma a vida de uma mulher para glorificar o nome dEle, para servir a Ele, para adorar a Ele, porque Ele é o Rei. Quando a gente volta lá para o Salmo 2, versículo 7, a gente vê que o salmista, ele escreveu: eu vou proclamar o decreto. Mas que decreto é esse, né? Que decreto é o que o salmista está dizendo? Volta lá para o Salmo 2. Salmos capítulo 2, versículo 7.
Porque você pode pegar, e muitos têm feito isso, pegar esse Salmo 2 e dizer: o Senhor está falando comigo. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse. Eita glória! O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí o camarada olha assim e diz: eita, o Senhor me fez como um filho. Eita, que o Senhor está me gerando como seu filho hoje. Queridos, o salmista está declarando a respeito de Jesus. E você vai compreender isso quando você lê o Salmo 2. Entender o texto e o contexto, o que vem antes e o que vem depois desse versículo. Você vai entender que o Senhor está falando sobre Jesus. O decreto no qual o Senhor proclama, ele está falando sobre Jesus, que ele é o seu filho unigênito. E ele deixou de ser filho unigênito para ser o primogênito, o primeiro entre muitos. Agora, a partir de Jesus, você, eu, a igreja de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Uma vez o Senhor gerando o seu próprio filho, e uma vez você ligado em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, você se torna filho de Deus. João, o Evangelho de João declara isso. Porque você não nasceu da carne nem do sangue, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abram em Hebreus capítulo 1. Livro de Hebreus capítulo 1. Do versículo 1 ao 5. Deus está falando com esta igreja, Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 5. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-no nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, unigênito, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse: jamais. Mas para o seu filho ele disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A palavra escrita de Deus é seu, o quê? Decreto. A palavra escrita de Deus é seu decreto formal. Quando um cristão declara esta palavra com a sua boca e com o seu coração ele crê, cheio de fé, queridos, as suas palavras são pronunciadas para estabelecer a ordem de Deus na sua vida.
Você não precisa decretar isso ou decretar aquilo. Você só precisa falar a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz. Porque a tua palavra está escrito. É um decreto formal. É um decreto real. É reconhecida. Tem um selo real. Você não precisa abrir a sua boca e dizer o decreto. Você simplesmente precisa dizer: Pai, segundo a tua palavra que diz. E toda vez que você declara a palavra de Deus, ela exerce autoridade na tua vida para criar ordem aonde está tudo bagunçado. Se tem algo fora do lugar na tua vida, na tua família, onde quer que esteja, você não precisa decretar absolutamente nada. Você precisa abrir a boca e dizer: Pai, em teu nome e na tua palavra que diz isso. E você diz o que a palavra do Senhor diz. No livro de Romanos, capítulo 1, a palavra do Senhor diz a respeito da salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Mas o que tem de crente, o que tem de cristão, vivendo indignamente da palavra e achando que tem autoridade para decretar, não é brincadeira. É por isso que nós estamos vendo o circo que se formou. E eu sei que quem está ouvindo isso pode até se ofender, mas eu não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito. Eu estou preocupado com o que o Senhor pensa a seu respeito. E Ele quer transformar a sua vida. E Ele quer te salvar. Deus é a única autoridade capaz de constituir decretos sobre a vida de seus eleitos. O que tem de pessoas aí, procurando decretos. Onde é que está aquela irmã que anda decretando? Ela vai estar na esquina fulana de tal. Eu vou lá. Homem do céu, onde é que está aquele homem que tem um decreto poderoso? Vai estar onde? Vai estar em tal canto. Eu vou lá. Você tem noção do que é isso? Homens seguindo homens. Cegos seguindo cegos. Só existe uma pessoa que exerce autoridade para decretar sobre a tua vida. E essa pessoa é o Senhor. E sabe onde você pode encontrá-lo? Você pode encontrar esse rei no seu quarto quando estiver deitado, na cozinha quando estiver lavando um prato ou cozinhando uma comida, no trabalho ou no trânsito, aonde quer que você esteja e aonde quer que você vá. Se você clamar pelo nome de Jesus, lá Ele estará. E você pode viver o reino de Deus aonde quer que você esteja. Agora, se você quiser aprender sobre a palavra de Deus, aí você pode vir à comunidade cristã Bereshit. Nós teremos o maior prazer em recebê-lo. Mas você pode encontrar o seu rei, você pode encontrar Jesus aonde quer que você esteja, inclusive me ouvindo agora.
Você só precisa crer e acreditar de todo o seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. E quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e venceu o pecado. E esta mesma vitória Ele tem para te dar. Através da sua palavra nós descobrimos o nosso papel neste reino. Através da palavra de Deus nós descobrimos qual é o nosso papel no reino. Sabe qual é o nosso papel no reino? Pergunta a pessoa que está perto de você: ei, você sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Eu vou te dizer qual é. É proclamar o decreto. Em Cristo você foi constituído embaixador do reino. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é fraco não, viu? Qual o papel do embaixador? Representar uma nação, um país e as suas leis. Qual é o papel de um embaixador do reino de Deus? Representar o reino de Deus e a lei de Deus. Isso você encontra a confirmação do que eu estou falando em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. O Senhor te constituiu por atalaia do reino. Pastor, o que é uma atalaia? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Qual é o papel de uma atalaia? Ouvir da boca de Deus e anunciar da parte dele. Que é praticar. Oh, glória! Mas sabe o que é que nós encontramos? Muitos dizendo: assim diz eu mesmo. E que haja segundo a minha vontade. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que tem muita gente arrebanhando muita gente. Porque tem muita gente ignorante na palavra de Deus. E acaba, ao invés de seguir a Deus, seguindo a homens. Deus não quer que você forme seguidores, Deus quer que você forme discípulos. Mas não são os seus discípulos. São os discípulos de Jesus. Deus não quer homens conduzindo homens. Deus quer homens andando no caminho do Senhor junto de outros homens. Chega! Deus já está cansado disso tudo. Deus já está cansado dessa ignorância. O meu povo tem perecido, o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Não tem quem ensine e não tem quem queira ser ensinado. Se ofendem quando ouvem a verdade. Se ofendem quando são confrontados. Chega! O Senhor não quer que você se perca. O Senhor quer te santificar. E não há santificação sem sacrifício, sem renúncia. A palavra escrita de Deus é o seu decreto formal. Você não precisa estar criando estratégiazinhas para convencer ninguém.
Fale a palavra. Viva a palavra. É interessante como se perdeu tanto da palavra. É interessante como se cria tantos mecanismos atrativos, mas se falta o que é mais precioso, que transforma a vida de um homem, que transforma a vida de uma mulher. Eu não posso frequentar um ambiente em que ao final dele eu sequer me lembre do que o Senhor falou comigo, porque tudo foi mais bonito, porque tudo foi melhor do que a própria palavra. Se você está andando, se você está vivendo em um ambiente onde não se prioriza a verdadeira palavra de Deus, você está sendo enganado. E se estiver achando ruim, vai reclamar com o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o decreto real ele é proclamado para que as coisas aconteçam. Então Deus não vai andar decretando aleatoriamente, não. Tem pessoas que oram, passam a vida inteira orando e Deus não responde, porque está ferindo a lei dele. Deus não vai responder a tua oração. Tem gente que passa a vida inteira orando para Deus mudar A ou Deus mudar B, mas essa pessoa que está orando não quer mudar. Deus nunca vai te responder. Enquanto no seu coração não houver o desejo de mudança. Enquanto no seu coração não houver o reconhecimento do meu e do seu estado de pecado. Tem pessoas que passam a vida inteira pensando que engana a Deus, se escondendo por detrás de uma Bíblia, se escondendo por detrás de uma saudação de paz do Senhor, mas a sua vida não mudou, e Deus sabe disso, mas eu não estou aqui na posição de juiz na tua vida. Eu estou aqui na posição de proclamador da palavra de Deus na tua vida. Agora é contigo. Se você é cristão e por algum motivo você anda cometendo este engano, de ficar decretando A, de ficar decretando aquilo outro, está na hora de você tomar uma decisão, tomar uma atitude. Está na hora de você se tornar aquilo que o Senhor te chamou, te constituiu a ser. Um verdadeiro proclamador do reino. Se você falar e pregar a palavra de Deus para você, porque tem pessoas que são excelentes pregadores para os outros, mas a palavra tem poder para mudar a vida dos outros, mas não é capaz de mudar a sua própria vida. Decorou versículos, formas de pregação,